primeiro, obrigada por topar vir aqui conversar comigo, por falar aqui do nosso processo. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque você foi, voltou, foi, pesquisou, mandou mensagem, marcou comigo, conversou, desistiu de fazer. Pô, eu queria, eu queria que você contasse a tua história e do porquê que no final das contas você resolveu, porque nem eu sei também do porquê que você então resolveu voltar. E Hum, como que foi fazer a entrevista, a parte da entrevista, de ter tido com a experiência com a Stance, como que foi? tá. Então, como você falou, a nossa comunicação inicial, ela foi bem longa, porque antes da gente fechar qualquer coisa, a gente conversou bastante, né, a gente teve várias reuniões, assim, porque eu acho que eu não tinha muito claro ainda na minha cabeça qual direção que eu queria seguir, então eu tive que dar uns passinhos para trás, refletir, conversar tanto com você quanto com outros profissionais para entender qual direção que eu queria ir, né, profissionalmente falando. A gente teve, né, você disponibilizou bastante tempo ali antes de realmente a gente fechar qualquer coisa, até para eu não, às vezes, fechar um serviço ali com você, né, a gente fechar uma parceria que eu não fosse utilizar ali na frente, mudasse de ideia. Então, eu acho que essas conversas anteriores foram muito importantes e você sempre ele muito prestativa, mesmo sem ter garantia nenhuma se eu ia fechar algum serviço ou não. A gente teve essas conversas que foram muito boas até eu chegar uma decisão e até ali na frente identificar no que eu precisava de ajuda, né, que caminho que eu ia seguir. Sim, Então, depois dessas conversas todas ali, enfim, dessas primeiras reuniões, eu defini ali o que eu queria focar, né, qual era o mercado que eu queria focar, as vagas que eu queria aplicar. E eu acho que o mais importante nesse processo todo foi que eu consegui identificar ali qual que era o meu gargalo, né? Então, a gente chegou num ponto que, assim, eu já sabia o que eu queria, eu já, né, assim, já tinha um objetivo certo, e eu vi ali qual que era o meu gargalo. E no meu sim, caso, tinha sido realmente a entrevista, né, por mais que eu, já tinha anos de estudos de inglês, já estava morando aqui na Austrália há alguns meses, eu vi que eu não tinha confiança de pegar o telefone e ligar, não tinha confiança antes mesmo da entrevista, né, de só fazer um mínimo contato ali com um recrutador ou com uma empresa, eu travava. Então, eu sim, vi que ali era o meu gargalo, né. E eu acho que em toda a nossa construção, eh, você veio antes mesmo de qualquer tipo de treinamento, né, de entrevista, de eu pensar no meu background profissional, de tudo, foi realmente achar essa confiança que estava ali dentro de mim, mas eu ainda não tinha achado, né. sim, Então foi muito esse processo teve esse processo inicial ali da gente conversar e de você me mostrar que a confiança ela estava ali, eu só precisava, né, acreditar em mim. O inglês estava ali também do meu jeito, com os meus sotaques brasileiros, com a minha forma de falar, mas ele estava ali. A construção inicial da minha confiança de primeiro fazer com que eu acreditasse em mim, que era capaz de falar inglês, e depois a gente passou para a parte de não, e beleza, uma vez que essa confiança está um pouco mais construída, está um pouco melhor, aí a gente passou para a parte realmente da entrevista, né? Aí a sim, gente deu o foco da entrevista, né? Você me deu um treinamento super ótimo, assim, e de me preparar realmente para eu refletir no meu próprio background profissional, para eu entender quais foram as minhas experiências. Eu lembro a gente conversando, você às vezes me dava um insight, mas você não passou por isso? Aí eu, caramba, é verdade, eu já passei por isso. Assim, você dava exemplos, aí mas eu passei por isso também. sim, Então, foi toda essa construção, né, de eu pensar em tudo que eu já vivi, quais são as minhas qualificações, quais são as minhas skills, e usar tudo aquilo a meu favor, né, de que forma que eu ia usar isso, eh, a meu favor ali para me vender, né, que o foco final era isso, eu tinha que me vender da melhor forma possível naquela uma hora,
que eu ia estar ali com um recrutador, que eu ia estar ali eh, com quem estava querendo me contratar, né. Sim, sim. E eu lembro que, assim, primeiro, foi isso, meio que a dúvida de para onde que eu vou, e aí a gente e assim, não é um processo simples, porque não depende só do que você quer, depende também de como que vai ser o próximo step com relação a visto, com relação a ficar ou não na Austrália, com relação a várias coisas. Então a gente, às vezes, o que a gente quer não é exatamente o que tem que ser feito naquele momento, né. E aí a gente começou a conversar sobre isso para tentar entender, tá, então qual que é a primeira necessidade? O que que a gente tem que focar primeiro, resolver primeiro, e aí depois ir caminhando, talvez, para esse equilíbrio de ir para o que você gosta de fazer. Eu sei, é muito bonito a gente escutar na internet, na filosofia, não faça o que você quer e tal, mas a realidade do mundo não é muito essa. Primeiro você vai fazer aquilo que vai te sustentar exatamente para o depois você fazer o que você quiser, né. Exato, então teve toda essa questão, né, do visto, então, assim, por isso que a gente, né, não fechou inicialmente, porque eu precisava entender qual estratégia que eu, Variar, né, então, exato. desde que eu consegui entender isso melhor, aí eu falei: "Não, beleza, agora eu acho que chega a parte da Ellen, né, ali a gente vamos focar em achar um emprego, em desenvolver", como eu te falei, esse gargalo que eu já tinha identificado, né, essa insegurança minha. Vamos focar em trabalhar isso, que eu acho que, eh, assim, ia ser o caminho certo, né, ia ser o caminho que ia me direcionar ali para o sucesso. E Gi, eu sei que você foi depois para procurar várias outras pessoas, e até a gente sempre foi uma muito transparente com a outra. O que que te fez voltar? O que que você acha que foi, o que te fez o que te fez seguir? Porque eu lembro que, tipo, eu acho que entre a nossa primeira conversa e até você fechar, passaram-se uns 3 bons meses, assim. Sim, E aí eu lembro que eu recebi uma mensagem assim: "Oi, voltei". Então, vamos conversar. Me conta o que que você acha que foi, de verdade, assim, o que sim. que foi a volta sua? Porque É, também pode aham. Não, como você sempre falou, eu sempre fui muito transparente com você, né, a gente sempre foi muito transparente, e eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer né, assim, para tudo que eu vou comprar, que eu vou contratar, né, tanto serviços, produtos, né, de fazer uma pesquisa, né, poxa, a gente quer sempre, fazer a melhor escolha. E eu já tinha feito, até mesmo antes de vir pra Austrália, uma mentoria que me ajudou muito a entender um pouco desse mercado internacional, como que eu conseguiria fazer meu currículo, internacionalizar meu LinkedIn. Então, eu já tinha tido um pouco dessa experiência de mentoria focada em estratégias profissionais, né, internacional. E o que eu vi o diferencial com você, que assim, eu senti falta na mentoria que eu já tinha feito, é realmente essa proximidade que a gente tinha. sim, Né, assim, não era né, essa outra que eu fiz, não era um curso que você estava ali, que a gente não ia nem conversar direito, pelo contrário, antes mesmo de eu contratar o seu serviço, a gente já tinha tido mais contato do que eu tinha tido na experiência da minha outra mentoria, então, esse foi para mim foi o essencial, foi o nosso contato, foi a sua disponibilidade em realmente de estar ali do meu lado, de ser meu suporte toda vez, né, que a gente marcava uma reunião ali, eram sempre muito engrandecedores, antes mesmo da gente fechar, e depois então da gente fechar, quando realmente a gente começou o nosso trabalho juntas, aí então, né, todo o treinamento, todo o conteúdo, eu sentia que foi uma coisa, assim, rápida, sabe, a não é uma coisa assim: "Ah, daqui a um ano a gente vai ver a diferença", não, em poucas semanas ali eu já estava muito mais confiante, muito mais preparada sim, para né, para fazer todo o processo, né, de entrevista. Então, assim, o diferencial realmente foi essa nossa proximidade, essa sua disponibilidade de ser um verdadeiro suporte e uma verdadeira mentora, sabe. Então foi isso sim, que eu tinha sentido no início e que realmente se concretizou. sim, que bom. E eu queria o seu feedback também com relação ao mock interview, porque não é feito só por mim, né, a gente tem uma recrutadora australiana que também participa, que é a que faz, o mock.
eu volto para dar os meus feedbacks e para a gente conversar e alinhar, ajustar as arestas. Mas você acha que foi importante para você ter feito esse mock interview? Me conta um pouquinho como que foi a sua experiência dele. Essencial. Primeiro de tudo, foi essencial, porque, como eu falei, era o meu gargalo, era o que eu me sentia muito insegura. Então, com a mock interview, primeiro com os treinamentos, eu já tinha uma base ali, eu já tinha pensado em todo o meu background, eu já tinha pensado, né, em algumas possíveis respostas, então eu já estava treinada, assim. E aí, quando a gente chegou na parte da mock interview, por mais que as perguntas que a gente passou ali não eram exatamente as perguntas que eu iria ter numa entrevista, foram muito parecidas e me deu ali a desenvoltura para poder pensar, para poder falar, né? A gente realmente simulou ali que eu estava numa entrevista. E o melhor Sim, de é o feedback depois, né? Então, a gente não tem ideia se a gente está indo bem ou não. Então, quando a gente recebe esse feedback, a gente consegue entender ele, às vezes, poxa, um elogio, ele, poxa, não, você está indo bem, então isso aumenta a nossa confiança e também vê no que a gente precisa melhorar. sim. Então, foi assim, foi essencial. E para quem está chegando agora na Austrália, se você pudesse dar um conselho de agora já graduado. Ah, outra coisa que eu queria que você comentasse era porque o seu receio com visto, né? Você estava com, eu lembro de quando você conseguiu essa vaga, inicialmente tinha um problema de tipo, eles não vão me dar a vaga por causa do visto. E aí a gente conversou Sim. e como foi? Conta um pouquinho. Essa questão do visto, ela, assim, era sempre uma preocupação minha, né? Mas era o que a gente conversou. Se você sempre me falava assim, olha, se eles gostarem de você e se eles te quiserem, isso não vai ser uma barreira, né? Então foi isso. Eu tentei focar não na minha limitação, que seria o visto, e sim no que eu tinha a entregar para a empresa, nas minhas qualidades, né? E Exato. então, assim, tanto é que quando esse momento chegou, eu já tinha me vendido bem, eu já tinha ido muito bem na entrevista, e eu sei que eu fui bem na entrevista. Vou até só contar esse caso aqui rapidinho, porque eu estava na entrevista, né? A gente já tinha acontecido metade da entrevista e minha internet falhou, então eu tive que sair. Então eu estava numa vídeo, né, com eles, eu tive que sair. Quando eu voltei, eles não tinham percebido que eu tinha voltado, e aí a recrutadora ainda falou assim: "She's doing so well". Aí eu fingi que eu nem Fechou a câmera. Yes! mas isso eu já fiquei super feliz, sabe. E aí a gente terminou, eles falaram assim: "Não, daqui a alguns dias a gente entra em contato com você falando o resultado". Eu desliguei, deu 15 minutos, eles me ligaram: "A gente quer te contratar, quando que você pode começar?". Sim, Então ele é tudo como você sempre me falava, é sobre se vender, é uma hora que você tem para você mostrar, né, ali era a chave, era o momento chave, ali era aquilo que eu tinha que usar para sim. realmente vender minhas qualidades e minhas qualificações. E que daí a gente começa a entender que uma vez bem feita essa venda, o visto é um processo, não é um problema, sabe? O visto é uma consequência do que a gente vai discutir depois. Assim, Sim, a empresa já te comprou como profissional. E ela te quer de qualquer jeito. E aí, quando a empresa quer, não adianta. Ela vai. O visto é uma parte, é um dos requerimentos que a gente vai deal together. sim. Mas o mais importante é essa venda. Se a pessoa não tem a confiança também para falar disso, que eu acho que isso que eu tento passar, e eu acho que deu certo no seu caso, é tipo, confia, que é sobre ter essa confiança para você passar a confiança para outro lado. Porque quando você tem insegurança, você vai passar insegurança e aí, consequentemente, o negócio vai realmente ser o problema que é. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que não é tão fácil de resolver lá na frente, vai precisar de um esforço das duas partes. Mas quando tem essa fala com confiança de que isso não é um problema, realmente não se torna um problema.
né. Exatamente, exatamente. Acho que você foi a que mais viveu na pele mesmo de tipo, é um problema, "Oh, não é mais um problema agora". Sim, sim. Muito bom. E aí, então, para a gente finalizar, só se você pudesse dar, um feedback ou um retorno para alguém ou uma ajuda para alguém de quem está vindo agora ou de quem está aqui na Austrália, que ainda está trabalhando em coisa que não está gostando, que está no mesmo eu acho, no mesmo pé que você estava há um tempinho atrás, quando a gente começou a fazer essa mentoria, de tipo: "Não aguento mais, trabalhei em hospitality". Qual que é qual que é o caminho? O que que você acha que você o que alguma dica, alguma coisa, assim, que você acha que faz sentido? É, eu acho, eu olhando para trás, e o atrás que eu digo alguns meses atrás, o tanto que a minha vida se transformou aqui na Austrália, acho que a maior lição aprendida é isso, assim, é recorrer a pessoas que sabem do que estão falando, né, que têm um conhecimento, que podem te ajudar. E se você não está satisfeito com a sua realidade, que era o meu caso, né, eu vim aqui para a Austrália com um objetivo, com um sonho, como todo mundo, e às vezes a gente acaba vendo que é um pouco mais difícil do que a gente pensou, e Uhum, e mas, assim, no meu caso, eu não desisti, eu sabia que era passageiro, eu sabia que dependia de mim, ali, do meu esforço, mas também que eu podia recorrer a pessoas que já tinham passado por isso, pessoas que, né, já estão no mercado há mais tempo, que já têm experiência maior, já têm conhecimento maior do que o meu, e que poderiam ser pessoas chaves para me ajudar, e que foi o seu sim, caso. Então, assim, é isso, é recorrer a pessoas que podem te puxar para cima, que podem te incentivar, que pode te munir de conhecimento e ferramentas para você mudar a realidade que você não está satisfeito, né, que sim, foi exatamente o meu caso. sim. E eu acho que o principal você tocou bem também, que é, tipo, não desistir. Não vai ser, às vezes, de primeira e vai ter dia que vai ter frustração. Tinha dia dentro do processo que às vezes eu recebia mensagem, tipo: "Ai, Ellen, não vai dar certo. Ai, o negócio não tá respondendo. Ai", mas tipo, porque é isso, a insegurança ela vai estar ali do teu ladinho muitas vezes nesse processo. Mas o que Sim, não pode é desistir nunca de tentar até que dê certo, porque vai dar. Não exa tem não tem ninguém que tenha a ferramenta certa, posicionamento certo e corre atrás que não consegue. Então, assim, o mercado não está fechado, o mercado está aberto e ter conseguido é uma prova disso, né. exatamente, são muitos nãos que a gente recebe no caminho, e é difícil mesmo, né, cada não é uma expectativa que você colocou, é uma energia que você gastou, e aí veio a frustração. Então, Sim, é levantar e de novo estar preparado para o próximo não, estar preparado para o próximo não, porque de repente esse não vai vir um sim. Né, e a exato, gente precisa de um sim, né, então em exato, vez de 20 nãos, 30 nãos, não sei, a gente só precisa de um sim. Então, exato. esse foi o maior desafio, mas, graças a Deus no final deu certo. Muito bom, fico muito feliz. Você sabe que a minha vitória sempre é a vitória dos meus mentorados, de verdade, assim, a comemoração e a alegria de saber que deu certo para mim é muito grande, é muito gratificante. Obrigada pela confiança no meu trabalho, por ter ido e ter voltado, por ter acreditado que a gente ia fazer diferente, e por ter não desistido, ter colhido os frutos aí agora e a gente está sempre junto, isso é só o começo, é Sim, só o começo dessa caminhada, né. com certeza. Eu que agradeço demais, Ellen, sério, por toda essa nossa trajetória ali, eu senti realmente você segurando a minha mão, e óbvio, dependia também muito mais de mim, mas você deu 100% o suporte que eu precisava, sabe.